Possivelmente você já ouviu o ditado "as coisas são o que são" e pronto. Quando eu falei aqui, no primeiro dia, quando estourou essa lorota aí do escândalo do INSS, eu disse no primeiro dia, a oposição, que coloque as barbas de molho, porque vai vir bomba pro lado dela. E por quê? Não é porque tem nada arranjado, gente, é pelo óbvio. O esquema surgiu no tempo do Bolsonaro. Ele foi inventado naquele tempo. A maior parte das empresas investigadas nasceram naquele tempo. É aquele negócio, né? Tem rabo de porco, focinho de porco, orelha de porco. Ou é porco, ou é feijoada. Como disse o Weintraub sobre o Bolsonaro ser corrupto. Dá uma olhada nessa reportagem. Ex-ministro do Trabalho e da Previdência Social e também ex-presidente do INSS durante o governo Bolsonaro, o José Carlos Oliveira, que mudou o nome recentemente para Ahmed Mohamed Oliveira. Ele é mencionado nesse inquérito porque um assessor dele, na verdade ele é sócio de uma pessoa chamada José Laudenor em uma série de empresas. Esse Laudenor é mencionado pela Polícia Federal ou como um laranja ou como suspeito aí de ter relações com um desses operadores desse esquema da Receita Federal. E ele teria recebido dinheiro e teria havido também transações financeiras entre esse Cícero Marcelino de Souza Santos e o ex-ministro. Enfim, o ministro não é acusado de nada, é bom a gente deixar claro, mas aparece também nesse inquérito da Polícia Federal. Então assim, ó, esse ex-ministro não é acusado de nada por enquanto. Mas que coisa, que coincidência, o cara é sócio de uma das pessoas que estão atoladas no esquema. Puxa vida, que coincidência. Bem ele que podia facilitar tudo. Não é estranho? Ah, gente, nossa, eu acho que se ele fosse do PT, meu amigo, eu acho que o mundo já tinha desabado para ele. Não estou querendo dizer aqui que o Lupe, que não é do PT, é do partido do Ciro, eu não estou querendo dizer aqui que o Lupe é inocente, fulano, cicrano, eu não sei, e a polícia tem que investigar. É simples assim, não interessa, roubou o dinheiro do povo, tem que apodrecer na cadeia. Mas é apodrecer na cadeia, viu, caros PGR, caros ministros do STF. Não é fazer que nem o Collor, que estranho, né, que diz na própria audiência que tem uma saúde de ferro, que não toma remédio, que não tem nenhum problema, e de repente, não mais do que de repente, ele consegue um salvo-conduto para ficar em prisão domiciliar. Veja bem, você que é pobre, prisão domiciliar para você é uma bosta, né? Porque você vai ficar aí no teu apartamentinho de 10 metros quadrados, puta que pariu. Agora, você já imaginou prisão domiciliar na casa do Collor? Cara, deve ser bacana, né? Imaginou? Porra, o cara tem uma mansão imensa, imensa, piscina, quadra de tênis, meu amigo, a gente ficaria tranquilo em prisão domiciliar ali. Não é um resort, porra? Bacana, né? Então, gente, que pouca vergonha, né, PGR? Você falar pro Collor ir pra casa é uma pouca vergonha. Então é aquilo, a gente acha que corrupto tem que apodrecer na cadeia. Ainda mais corrupto que rouba dinheiro de velhinho. Eu diria também que corrupto que pede propina em vacina durante a maior pandemia do século, talvez da existência humana, eu diria que também, né? Ou o cara que atrasa de propósito a compra de vacina só porque quer ver o ego, o próprio ego lá em cima, eu acho que também tinha que apodrecer, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, toda e qualquer vacina está descartada. Toda e qualquer. Mas Brasil é Brasil, né? A gente às vezes tem uma esperança que as coisas estão mudando e daqui a pouco as coisas miam. Sobre o indigitado caso, aqui, que nós estamos falando, eu diria o seguinte, quando a própria imprensa está falando, o governo tem medo de CPI. Não.
Vocês podem ver que toda vez que se pergunta para alguém importante do governo, fala, não temos medo não. Se tiver que fazer, vamos fazer. O Congresso Nacional, a oposição mais especificamente, disse que conseguiu já 184 assinaturas para uma CPI para investigar as fraudes do INSS, né? Como é que o governo encara essa CPI? O governo vai apoiar essa CPI? O governo é contra essa CPI? Qual que é a posição do Palácio Planalto em relação a essa comissão parlamentar de inquérito? Nós encaramos com tranquilidade as decisões do Congresso Nacional. E primeiro que nós estamos muito tranquilos porque nós já estamos fazendo uma investigação. Eu duvido que uma investigação por uma CPI seja mais aprofundada que uma investigação feita pela Polícia Federal como está sendo feita. E acho que a oposição também tem que se preocupar, porque a oposição foi o governo. Vamos lembrar, Rogério Marinho foi secretário nacional de Previdência, depois nomeou uma outra pessoa para essa secretaria, que virou ministro. Os problemas começaram nesse período, eles têm muito que explicar. Se eu não me engano, das 11 entidades que estão sendo investigadas, parece que 5 ou 6 foram credenciadas exatamente no governo Jair Bolsonaro. Então, nós não temos problema nenhum com a investigação. Aliás, porque nós estamos fazendo a investigação e queremos que ela aprofunde. Ou seja, se a oposição quiser explorar politicamente a CPI, ela pode acabar sendo alvo também do processo? Porque a oposição era o governo e os problemas começaram exatamente no governo deles. Então, eles têm muitas explicações para dar ao Brasil. Gente, é a imprensa que está criando isso. O PT quer mais é que tenha a CPI. Porque não vai sobrar para ele na CPI. Meu amigo, tem orelha de porco, tem focinho de porco, tem rabo de porco ou é feijoada. Não vai sobrar para o governo, porque o troço nasceu lá atrás. Olha o conteúdo dessa reportagem. Você só não vê alguma coisa estranha se você não quiser. Claro, sabemos que a imprensa já começou a campanha eleitoral dela para colocar o Tarcísio no lugar do Lula. Então não vamos esperar nada da imprensa. Mas nós temos cérebro. É só a gente pensar, não é verdade? Sabe o que você não consegue fazer com R$6? Você não consegue comprar uma Coca-Cola numa lanchonete. Você não consegue uma passagem de ônibus na maioria das cidades do país. Você não consegue tomar um cafezinho e comer um docinho depois do almoço. Mas sabe o que você consegue fazer com R$6? Você consegue baixar o e-book que eu fiz, que te ajuda a sair das dívidas. Sim, é uma coisa objetiva, rápida, prática, linguajar claro, e custa R$6. E por que eu fiz R$6? Para pagar os custos de hospedagem, é só isso. Você vai aprender de uma maneira muito didática aquilo que o banco não quer que você saiba. Perceba, não é uma pós-graduação. É uma apostila didática com coisas simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. E que eu aprendi ao longo de 20 anos na área do direito, ensinando e ajudando empresas e empresários a sair das dívidas. Entra na descrição desse vídeo, clica no link, baixa o PDF que custa R$6. Você pode distribuir para quem você quiser, quantas vezes você quiser. A minha intenção é te ajudar.